pensar o que é que os outros vão pensar de mim. São vendedores que muitas vezes têm dificuldades em conviver com clientes mais desafiadores. Porque o que é que ele vai pensar de mim se eu disser isto ou aquilo? E isso limita muito a capacidade de comunicação, de expressão e de assertividade, que é muito importante um vendedor ter. Que é, este é o produto, este é o preço, vamos agora ver o que é que temos em comum que lhe interessa sim. Isto é, criar pontos entre o produto que temos e aquilo que pode interessar ao cliente. E às vezes temos que dizer coisas que, se estivermos perfeitamente confiantes e à vontade connosco, dizemos de uma forma simpática, direta, mas assertiva. E muitas vezes os vendedores, quando começam a abrir-se mais e a perder algumas das crenças e inibições internas, vêm-se a dizer coisas que jamais diriam. E há uma parte deles que diz, eu disse isto. E de repente o cliente fica encantado e aceita e responde muito bem e diz, eu passei a vida inteira com medo de dizer isto. E agora pensei que ele ia dar uma resposta má e de repente ele ficou muito bem e de repente a venda fechou-se e as coisas aconteceram. É como se nós tivéssemos travões dentro de nós, inconscientes muitas vezes, que não deixam a nossa expressão e comunicação funcionar de forma natural e o cliente sutilmente também capta aquela retração e acaba por jogar o jogo connosco de uma forma que não conduz ao sucesso das duas partes e ao bem-estar das duas partes. Portanto, são coisas que eu não sei quantos vendedores já, também não interessa, passaram de maus vendedores para ótimos vendedores quando resolveram questões pessoais da sua personalidade e que os estava a impedir, ainda que fossem coisas muito sutis e que quem avaliasse o seu desempenho exteriormente não conseguia ver o grande problema que aquela pessoa podia ter. Então, quando não compreendemos as coisas, o que é que dizemos? É o cliente que não presta, é o produto que não é bom, ou é caro, ou está fora de mercado, ou é a concorrência, ou é, por exemplo, o governo, a crise, as dificuldades económicas, ou a mim só me calham clientes que não têm dinheiro, a mim só me calham clientes que não decidem, não fecham, não consigo fechá-los na hora, a mim só me calham clientes que querem exatamente o produto que eu não tenho, e assim sucessivamente. Não é à toa que nós temos clientes que têm um perfil de resposta às nossas propostas que não é condizente com aquilo que nós desejamos, que é fechar negócio, com o que temos. Portanto, não é à toa. É claro que nós podemos sempre, e nós vivemos, lá está, na tal cultura que está muito empenhada em explicar todos os processos da comunicação humana e também a parte comercial pela conjuntura externa, e nunca temos, ou poucas vezes temos o cuidado de olhar dentro de nós o que é que está a impedir para que nós não tenhamos os resultados que queremos. A título de exemplo, posso dizer que no RCI, por exemplo, nós tínhamos campanhas de renovações de sócios e é certo e sabido que havia vendedores a quem nós dávamos uma lista para contactar, para continuar a reter aqueles clientes na base de dados, pagando deles a sua anuidade. E as mesmas listas, eles não sabiam disto, mas eu pegava numa lista e dava 3 ou 4 ou 5 vendedores. E dali saía uma determinada taxa de conversão. Isto é, X pessoas eram capazes, diziam que sim. E as outras, ou não tinham nunca atendido, ou diziam que não tinham dinheiro, enfim, e pedia aos vendedores muitas vezes que escrevessem as razões pelas quais eles não aderiam, ou não continuavam a aderir. Depois pegava em listas iguaizinhas e dava a outros clientes, a outros vendedores, desculpem, os mesmos clientes, os mesmos que não tinham, obviamente, ainda renovado. E daquele universo, mais uns quantos renovavam. Depois pegava nos restantes e entregava a outra parte da equipe. E mais outros quantos renovavam. Okay? E isto eram as mesmas pessoas.
era o vendedor. E a relação que o vendedor estabelecia com os seus clientes. E nunca ninguém lhes disse que aqueles clientes já tinham sido contactados. Porque senão, o que é que acontece? O vendedor dizia: então se a Joana, a Francisca, ou seja quem fosse, já me contactou, não vale a pena. Porque nós acreditamos que estas coisas são só como a matemática. 2 mais 2 são 4, pronto. Se 2 e 2 ali são 4, não vale a pena eu ir ver que 2 e 2 são 4. Porque é sempre igual. Nós tratamos a nossa comunicação humana como se fôssemos robôs. Isto é, fazendo isto, dizendo aquilo, olhando desta maneira, fazendo o gesto desta ou daquela, está-se bem. Vamos copiar o modelo de alguém, funciona, e vamos fazer igual. Não funciona. Porquê? Porque nós não somos robôs. A comunicação humana tem muito que se lhe diga, e não é certamente por causa da conveniência externa que as coisas acontecem. Elas acontecem muito mais, não estou a dizer que isso não tem algum impacto, mas é relativo. Elas acontecem muito mais porque interiormente nós estamos sempre a comunicar subtilmente com as pessoas, uns com os outros. E quando essa comunicação subtil não está alinhada ao nível do nosso consciente e não consciente, nós passamos sinais contrários. Nunca vos aconteceu estarem a falar com uma pessoa e a sentirem que é outra coisa que ela está a querer dizer? Embora as tuas palavras digam uma coisa, nós sentimos que há ali qualquer coisa que não bate certo. Quantas e quantas vezes não temos isto? E se dermos atenção, ainda vamos reparar mais. Os clientes também, consciente ou inconscientemente, captam os sinais que nós todos temos. Se nós levamos a nossa cabeça que isto está difícil, que o negócio está duro, que se calhar tenho que mudar de profissão, porque não estou a ganhar dinheiro, e há mais um cliente e se calhar ele não vai conseguir por isto, ou porque o outro disse-me isto, este se calhar também me vai dizer aquilo. E levamos todo este material emocional e psicológico dentro de nós, mesmo que tenhamos o melhor sorriso da praça, está certo e sabido que a parte não consciente de nós está sempre a emitir informação, como todos nós estamos sempre a emitir informação uns para os outros, que não é detectável conscientemente nem a olho nu, mas está a passar a um nível profundo da comunicação. E é por isso que às vezes pessoas que não têm nem muitos conhecimentos técnicos são capazes de fechar uma venda na hora, porque a comunicação a um nível subtil funcionou extremamente bem. E isso leva imediatamente as pessoas a terem uma relação uma com a outra que não é explicável pelos parâmetros técnicos específicos e objetivos que todos temos. Isto não significa que não seja bom e não seja importante conhecer o produto, fazer as apresentações como deve ser, fazer a nossa organização da agenda, etc., como todos temos que trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que, se isso só fosse suficiente, não estaria ninguém nesta sala, porque não era preciso. Nem teríamos necessidade de ir à procura ou de ouvir. Se isso fosse suficiente, todos nós tínhamos emprego, vendedores ou não, porque todos nós lemos já não sei quantos livros, vemos não sei quantos workshops, falamos com temos não sei quantas formações, mas se isso só por si fizesse a vida acontecer com sucesso e realização pessoal, já estávamos todos resolvidos. Há componentes que não se ensinam muitas vezes, e a maior parte das vezes não são ensinadas, juntamente com as componentes técnicas, porque são mundos onde nós ainda criamos algum divórcio entre saber fazer e saber ser. São duas coisas completamente que devem trabalhar completamente juntas, mas que são trabalhadas por nós de uma maneira geral de formas opostas. Eu sei fazer e não percebo porque é que eu não resolvo ou não tenho um resultado. Porque os resultados não dependem só do eu saber fazer. Dependem muito do eu saber ser. E o que é que isto saber ser significa? Saber ser é estar congruente internamente
com aquilo que nós queremos alcançar, com o tipo de informação que nós alimentamos na nossa mente sobre aquilo que queremos alcançar. A maneira como nos deixamos prender e estar conscientes disso para o libertar, a crenças, pontos de vista, que não estão ao nível racional, muitas vezes, e consciente, mas que já vêm connosco desde pequeninos, que ouvimos falar disto, daquilo e daquilo outro, e o cérebro vai registando tudo e criando pontos de referência que depois, subtilmente, estão a funcionar dentro de nós e barricam e boicotam constantemente os nossos objetivos. Por muitos esforços e boas intenções que tínhamos e que certamente faremos e fazemos, não chegamos realmente a este facto. Então, o trabalho que nós fazemos é exatamente ajudar os vendedores, neste caso agora na área comercial, a descobrirem em si aquilo que os impede de ter uma vida muito mais fácil ou mais facilitada. Porque apesar de dizermos que há crise, e sem dúvida nenhuma que há dificuldades financeiras ao nível geral, há muitas pessoas a ganhar dinheiro. Há muitas vendas a acontecerem. Há muitas situações que estão a funcionar ainda melhor do que estavam. E, portanto, não é por acaso. Se nós acreditarmos que o mundo funciona bem ou mal por acaso, então damos um tiro na cabeça. Porque ou temos sorte ou temos azar. Não serve nada fazer bem ou fazer mal. Olhar para a frente ou olhar para trás ou para o lado. A vida é toda um acaso, então nós somos autómatos do acaso. Se tivermos uma visão destas, não podemos ajudar-nos, porque não deixamos que nada aconteça dentro de nós que abra possibilidades diferentes ao desenvolvimento do nosso potencial. Ninguém pode obrigar ninguém a mudar de ideia, nem é essa a ideia. Mas temos que pelo menos admitir a hipótese de que tudo aquilo que pensamos que é importante fazer e saber, já sabemos e fazemos. Quando achamos que tudo o que está para aprender ou para experimentar, para perceber e viver, já está adquirido, acabamos a nossa viagem ali e estagnamos. Nós temos um potencial tão grande, tão grande, tão grande, que nem a 5% do nosso potencial muitas vezes vivemos. E quando acreditamos que aquilo que vivemos é tudo o que há para viver de nós, fechamos a porta a nós próprios. E mesmo nas empresas, muitas pessoas podem ter uma prestação e um desempenho muitíssimo melhor se abrirem a outras possibilidades dentro de si, que estão ali, latentes, prontas. É só preciso identificar onde é que as pessoas estão presas interiormente. Todos nós estamos presos em imensas crenças. E, sobretudo, há algumas delas que são drásticas, que é a mediocridade. O culto da mediocridade, do sofrimento, da insuficiência, do mais ou menos, do talvez, do impossível, do não é normal, sempre foi assim. Todas estas formas de estar na vida, nos tempos de hoje, são cada vez mais dramáticas. Porque nós vemos a toda a hora o mundo muda a uma velocidade alucinante. Estamos num ponto de grande transformação de todas as instituições, de todos os valores, de todos os hábitos, dos métodos, das instituições todas, tal como elas eram pensadas e eram vividas, tudo está em contínua e constante alteração e mutação. Porquê? Porque estamos a abrir potenciais neste planeta. Todos nós estamos a ser desafiados a encontrar soluções fora da caixa onde todos aprendemos a viver. E nos ensinaram desde que nascemos que é aquela caixinha do lugar seguro, do saber onde estamos, o que temos, para onde vamos, e está tudo pré-determinado e tudo pré-concebido, e depois é só fazer aquele caminho e não nos preocupamos com mais nada. Hoje em dia, quem pode dizer isso? Ninguém! No entanto, há 20 anos atrás, isto era absolutamente impensável. Muitas pessoas diziam, não, tu podes não saber, mas eu sei como é que vai ser a minha vidinha, está tudo muito bem, e nem há hipótese de mudar ou de ser diferente, porque
eu tenho os meus direitos, porque está tudo garantido, porque isto, por aquilo. Só sabemos o que é hoje, o dia de hoje. E um grande desafio que todos estamos a ter é exatamente a passagem, a compreensão de que estamos a passar de um mundo em que os nossos ordenados, os nossos empregos, o nosso ganha-pão é assegurado por alguém, para um mundo onde muitos e muitos e milhões de pessoas vão ter que ser elas próprias o seu próprio patrão. Elas próprias a encontrar uma alternativa para trabalhar e ganhar dinheiro. Elas próprias a reinventar um modelo de vida que é completamente diferente daquilo que elas costumavam ter quando alguém tomava conta delas. Empresa, instituição, profissão, enfim, fosse o que fosse, o pai, a mãe, não importa. Hoje em dia existe uma quantidade enorme de pessoas no desemprego, não têm, portanto, uma garantia, ou uma certeza, um aconchego de todos os fins de mês terem aquele dinheiro para viver a sua vida e pagar as suas contas, e também não sabem por onde ir porque o mercado está escasso. Então, a única opção é fazerem qualquer coisa por elas. Ora, é aqui que esta mentalidade de mediocridade é extremamente prejudicial. Porque, para nós passarmos, e isto é uma coisa importante que todos os vendedores, empreendedores, pessoas que têm os seus pequenos negócios, ou que querem entrar num pequeno negócio seu, têm que considerar muito, muito seriamente. É passar de uma mentalidade de empregado para uma mentalidade de empresário. Isto é, alguém toma conta de mim, empregado, para eu tomo conta de mim, empresário. Mesmo que trabalhemos para empresas, cada vez mais as empresas contratam em outsourcing. Contratam à peça. Vais fazer este trabalho, esta função, este serviço. Mas não pertence à empresa. Ok? Portanto, isto não é verdade? Aqui no Algarve também? É em todo lado. Então, o que nós não estamos todos preparados para fazer é a mudança de uma cultura que nos preparou para irmos trabalhar por conta de alguém e que alguém tome conta de nós, para uma sociedade onde muitos milhões de pessoas começam a ter que desenvolver novas competências internas para reinventarem o seu lugar na sociedade e garantirem o seu sustento. E enquanto as pessoas, ainda que as pessoas queiram fazer a mudança, se elas mantiverem esta mentalidade com que todos fomos criados e que até certo ponto não fazia mal nenhum, porque era assim que a vida funcionava, agora é dramático. Porque o mais ou menos, o sempre foi assim, o tenho sorte ou tenho azar, o não tenho jeito para, o quem sou eu para, o mundo é mau e eu sou uma vítima. O que é que vamos fazer com este tipo de abordagem interna, interiorizada, ao nível não consciente? E é preciso abrir essas portas e esse potencial para podermos dizer, ok, quais são as diferenças entre a mentalidade que eu tenho e aquela que eu preciso de ter, e não é pegada como um post-it. Eu sei que agora eu tenho que ser uma pessoa falar mais. Falar mais. Isso não é nada. As competências de um empreendedor, ou de um empresário, ou de uma pessoa que é autónoma no seu trabalho, não são conceitos. São, na verdade, conquistas e formas de estar intrínsecas da pessoa, aos quais damos o nome de conceitos. Disto, daquilo ou daquilo outro. Portanto, não se pode substituir uma conquista interna, não se pode substituir uma conquista interna por um conceito.
ou por uma técnica que nós colamos sobre nós e dizemos, pronto, agora vou começar a fazer assim. Porque o que é que acontece? Nós podemos mudar alguns comportamentos, mas se internamente não houver um acompanhamento de congruência e alinhamento com essa nova alteração, nós dizemos uma coisa e sentimos outra e passamos outra. E depois montamos um pequeno negócio e daí a um ano estamos falidos. Estamos pior do que estávamos. É por isso que existem muitas pessoas a montar o seu pequeno negócio na esperança de sabem fazer coisas, são competentes tecnicamente, mas não se sabem organizar autonomamente. É preciso competências pessoais desenvolvidas nesse sentido para saber gerir o tempo, o dinheiro, a comunicação, os recursos. É preciso ter uma outra abordagem que normalmente não é precisa quando alguém toma conta de nós e nos diz só fazes isto e toma lá este dinheiro todos os meses. Então, esta mentalidade faz-nos viver com muitos filtros. Filtros, isto é, formas de olhar para a vida, muito baseadas no medo, na escassez, no mais ou menos, no talvez sim, talvez não, okay? Na desconfiança, na luta, no sacrifício, na resistência a tantas coisas. E isso precisa de ser desmontado, porque quem está numa mentalidade de empregado vê o trabalho e as suas funções de uma maneira completamente diferente do que aqueles que estão a tomar conta de si próprios e têm que olhar a 360 graus para a sua vida e serem os únicos responsáveis pela entrada de dinheiro na sua vida. E é preciso isto ser conquistado. Sem isto, não quer dizer que as pessoas não consigam, e muitos conseguem. Mas têm que fazer uma viragem. Senão é difícil ter a sustentabilidade de um trabalho por conta própria. Mesmo trabalhando para outras pessoas.